Pai querido, bom dia. Bom dia, maravilhoso Jesus. E bom dia, precioso Espírito Santo. No início desse dia, nós nos rendemos diante da Sua presença para que o Senhor nos molde conforme a Sua soberana vontade. Agora nos inclinamos diante da Sua palavra porque queremos buscar nela a orientação, o conhecimento que necessitamos para adquirir a verdadeira sabedoria, aquela que procede do Teu trono, da Tua pessoa maravilhosa. Para isso, Espírito Santo, clamamos pelo Teu batismo nesse dia. Que a Tua presença em nossa vida traga manifestações poderosas de libertação sobre o pecado, restauração física, restauração e renovação emocional e também espiritual. Dá-nos hoje uma visão diferente da Tua palavra, que a nossa mente seja expandida e que hoje o Teu conhecimento eterno encontre um lugar especial na vida de cada um dos Teus adoradores. Colocamos também no Teu altar o nosso coração cheio de pedidos de orações. Muitas dessas petições não são apenas por nós, mas por pessoas que nós amamos, que queremos que o Senhor esteja visitando cada uma delas no dia de hoje. Por isso, Senhor, a nossa intercessão abre espaço para que o Senhor se mova de forma poderosa em favor dessas pessoas, não quebrando o livre-arbítrio delas, mas atendendo a nossa súplica de amor. Visita, Senhor, cada uma dessas pessoas. Visita cada hospital, visita cada escola, cada faculdade, cada lar, cada local de trabalho, cada igreja, cada momento onde essas pessoas estejam hoje. Nós queremos que elas, de alguma maneira poderosa e sobrenatural, sintam a Tua presença. Visita hoje também, Senhor, o nosso lar. Cada um desses Teus filhos que se reúnem nesse ministério do jejum e oração, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que nesse momento o Senhor revele a Sua graça, a Sua compaixão a cada um deles de acordo com aquilo que eles mais necessitam, mas principalmente nós queremos que seja de acordo com a Tua soberana vontade. O Senhor é sábio demais para errar. Por isso nós confiamos a nossa pequena e simples vida nas Tuas mãos, para que o Senhor faça o melhor. Espírito Santo, o Senhor já sabe qual é o tema de hoje, mas além do Seu conhecimento, nós queremos que o Seu poder seja revelado através dessas palavras, para que, à medida que eu falar, o Senhor fale através de mim e que o Senhor descodifique essa mensagem ao ouvido de cada um dos amigos, dos irmãos, que esta mensagem alcançar hoje ou futuramente. Que a Tua palavra seja viva e eficaz mais uma vez em nossa vida e que ao final do nosso estudo de hoje sejamos levados mais uma vez aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que o caráter dele seja impresso e refletido em nossa vida um pouquinho mais hoje. Coloca, Senhor, no nosso caminho hoje pessoas que precisam ser abençoadas pela nossa vida e usa-nos como os Teus instrumentos de salvação. Nós nos rendemos ao Senhor e queremos a Tua bênção sobre a nossa vida no dia de hoje. E clamamos confiantes no nome precioso de Jesus. Amém. Quero desejar a você, querido amigo, querida amiga do Ministério do Jejum e Oração, bom dia. Eu sou o Wellington Ribeiro e nós vamos juntos até o meio-dia, de hora em hora, refletindo na Palavra de Deus. Na semana passada, nós começamos a falar sobre os pilares da sabedoria. Você se recorda? E hoje eu quero conversar com vocês sobre o primeiro pilar da sabedoria. Então, quero que você pegue o seu caderno, que você pegue a sua caneta, abra a sua Bíblia, porque hoje nós vamos deixar a Palavra de Deus e o Espírito de Profecia, mais uma vez, nos orientarem nesse assunto tão importante. E para iniciar,
Eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Que coisa linda, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, já diz o Salmos capítulo 37. E agora aqui, Salomão diz que aqueles de quem Deus se agrada, Ele pode dar sabedoria, conhecimento e alegria. Então, ao longo do dia de hoje, meu desejo é que o nosso espírito seja levado a agradar a Deus em todas as coisas. Não para que, pelos nossos esforços humanos, o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento, mas, pela graça e misericórdia divina, Ele derrame sobre nós esses presentes especiais no dia de hoje. Vamos juntos? Um forte abraço. Até daqui a pouco. Eu sei que esse pode ser um momento revelador para muitas pessoas, até porque muitas vezes nós imaginamos que a sabedoria é simplesmente o resultado de pedirmos a Deus em oração. É verdade que pedir a Deus a sabedoria, ela é o princípio de tudo. Como vimos, do Senhor procede a sabedoria, porque Ele é a fonte da sabedoria. Ele é o ser mais sábio, ou melhor, o único ser sábio em soberania, em todas as dimensões, é o nosso Deus. Só que, quando nós avaliamos, e agora eu quero trazer aqui uma reflexão mesmo, específica para nós cristãos. Quando nós avaliamos a sabedoria sobre a perspectiva bíblica, nós muitas vezes paralisamos a nossa ação simplesmente no pedir a Deus. Quando a gente começa a estudar a vida de Salomão e o contexto dele da sabedoria, nós percebemos que tudo aquilo que nós conversamos na semana passada, por que ele pediu a sabedoria, porque o pai dele instruía ele, os benefícios da sabedoria, a gente vai vendo que existem mais coisas que hoje nós negligenciamos como cristãos para podermos adquirir a sabedoria. Eu sei que aquilo que eu vou falar agora vai deixar algumas pessoas muito tristes, muito inquietas, mas eu quero que você receba com o Espírito Santo trabalhando na sua mente para que você permita ele mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua forma de pensar para que o Espírito consiga implantar na sua mente a sabedoria. E por que você e eu precisamos deixar o Espírito mudar a nossa forma de pensar? Por causa desse texto. Eclesiastes capítulo 1, verso 13, diz, muito interessante Salomão falando, ele fala assim, eu apliquei o meu coração a adquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Tudo quanto se faz debaixo do céu. A sabedoria que Deus deu a Salomão, ela foi acompanhada do resultado do esforço que ele fez em estudar tudo o que acontecia debaixo da terra. Ou seja, Salomão ele foi em busca de conhecimento, informação, conceitos, acontecimentos, comportamentos. Salomão começou a observar, a adquirir conhecimento. E é por isso que o primeiro pilar da sabedoria é o conhecimento. Porque muitas vezes nós acreditamos que a sabedoria é somente o resultado da nossa oração. Não é, amados. Você e eu precisamos adquirir conhecimento. E é claro, existem muitas formas de adquirir conhecimento. Hoje, nós temos o grande privilégio, de termos disponíveis milhões de informações das mais variadas fontes e dos mais variados ramos das informações, do saber, do conhecimento, do comportamento humano, da natureza, da ciência, das matemáticas, das leis, das físicas e etc. e tal.
O conhecimento, ele é algo que é poderoso demais para exercer o início do processo de sabedoria na nossa mente. Acontece que nós, cristãos, muitas vezes, não estou falando todos, é claro, existem aqueles que são diferenciados, mas nós ficamos muito acomodados com aquilo que já sabemos. E o pior, nós não gostamos de ler, nós não gostamos de pesquisar, nós não gostamos de aprender muitas coisas novas. Gostamos ali, a gente fica na nossa zona de conforto da literatura e da informação. E isso faz com que você e eu não sejamos ou não nos tornemos pessoas sábias. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o Senhor dá a sabedoria e Ele diz que nós devemos buscar o conhecimento. Busque, pois, o conhecimento. Então essa aqui é a parte que começa a exigir do ser humano a ação para que a sabedoria divina se revele, se manifeste na vida dele. Salomão, ele não ficou simplesmente naquele dia do encontro com Deus na oração. Ele foi em busca de conhecimento. E aí eu quero fazer uma pergunta que ela precisa fazer parte do seu momento de reflexão ao longo do jejum de hoje. Que tipo de conhecimento você tem buscado? Que tipo de informações você tem adquirido? Quais livros você tem lido? Quais programas você tem assistido? Quais são as redes sociais que você tem dedicado mais tempo? Que tipo de conteúdo tem absorvido o seu tempo? Porque hoje nós somos facilmente entretidos com um monte de coisa. Mas será que isso realmente é conhecimento? Quero que você reflita sobre isso nesse momento. Como é bom ver que a palavra de Deus é perfeita. Ela tem uma sincronia entre si mesma, que é inquestionável. Isso quando nos colocamos com a atitude, com o espírito certo de leitura, de pesquisa e de compreensão. Não fazendo as nossas próprias conjecturas, mas deixando que o Espírito Santo, que foi o autor da Bíblia, nos guie agora na interpretação de toda ela e fazendo a conexão com todos os assuntos que contém na Bíblia e com todos os outros assuntos que o ser humano pode também desdobrar fora da Bíblia. Quando nós olhamos o tema da sabedoria, nós temos muitos personagens na Bíblia que demonstram essa sabedoria. Como, por exemplo, Daniel. Você se lembra da história de Daniel na corte da Babilônia? Ele e os seus 3 amigos. E eles foram colocados à prova para ver se realmente eles teriam mais conhecimento e mais entendimento do que os outros que estavam ali sujeitos a seguir todas as regras e as normas do rei. Veja, há poucos momentos eu falei com você sobre a importância de não apenas orarmos, mas também agirmos. Eu quero ler com você agora esse parágrafo, porque ele traz para a gente a confirmação e traz também não é uma advertência, mas é assim, uma orientação muito clara do que você e eu temos que fazer além de orarmos. Enquanto eu estava aqui agora de manhã lendo esse texto, assim, a minha mente, sabe quando a gente usa aquele ditado, caiu a ficha? A minha mente se abriu aqui e foi derramado na minha mente uma tonelada de fichas de coisas que eu preciso fazer a partir de agora. Quero que isso aconteça com você também. Veja só. Na aquisição da sabedoria dos babilônios, Daniel e seus companheiros foram muito melhor sucedidos do que seus colegas. Mas sua cultura não veio por acaso. Eles obtiveram o conhecimento mediante o fiel uso de suas faculdades.
sobre a guia do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Colocaram-se em conexão com a fonte de toda sabedoria, tornando o conhecimento de Deus o fundamento de sua educação. Oraram com fé por sabedoria e viveram as suas orações. Que coisa linda. Gente, esse texto aqui, a gente poderia passar o jejum todo comentando apenas ele. Veja que coisa poderosa. Aqui nos diz que eles se tornaram realmente mais sábios do que os seus colegas. Mas por quê? Porque eles usaram as suas faculdades. Viu o texto? Olha aqui, ó. Obtiveram conhecimento mediante o fiel uso de suas faculdades. As faculdades mentais. Exatamente. Então, eles estavam desenvolvendo as suas faculdades. A continuação desse parágrafo ela é tremenda, porque o espaço aqui é pequeno, não daria para colocar, mas diz que eles diligentemente estavam buscando avançar em todo o conhecimento do qual eles seriam colocados à prova. Então não pense vocês, porque assim é o que a gente muitas vezes imagina, né? Que eles jejuaram, não se misturaram com a comida do rei, da corte, e ficaram ali apenas como um jejum em oração e Deus deu a sabedoria. Não foi isso não. Aquela é a parte que a Bíblia está revelando. Agora, o que o Espírito de profecia complementa é que depois daquela oração, depois de eles não se contaminarem com as iguarias do rei, eles se aplicaram ao estudo. Eles foram para a biblioteca, eles começaram a ler em todos os conhecimentos dos quais eles seriam testados, eles fizeram uma pesquisa detalhada e minuciosa. E aí o que acontece? Aí então o Espírito Santo foi o guia deles. E no dia do teste, no dia da prova, com o rei Nabucodonosor, foi constatado que eles eram mais sábios 10 vezes mais do que os outros colegas. Você percebe? Eles viveram a oração. Eles viveram na prática. Muitas vezes, queridos, nós falamos para Deus que queremos ter sabedoria na área das finanças, para conduzir as nossas finanças, mas a gente não estuda nada sobre finanças, a gente não faz um curso, a gente não procura saber de uma pessoa que já tem um conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim, eu oro pelo meu casamento, oro pelo casamento de fulano, tá ruim, tá assado. Aí você vê a pessoa não leu um livro, a pessoa não buscou um conhecimento, a pessoa não busca conselho. Então, assim, como ter sabedoria? Eu não estou sabendo educar os meus filhos, mas também não lê um livro sobre educação de filhos, sobre as fases que o filho está. Quando o filho está na infância é uma coisa, na adolescência é outra, na juventude é outra. Então, tem fases. E nós temos que ter o conhecimento de como essas coisas funcionam para que tenhamos sabedoria. Eu preciso no emprego, então vai estudar, criatura. Percebe, irmãos? Nós precisamos começar a viver a nossa oração. E eu estou falando para você aqui o que eu quero ouvir. Porque, como eu disse há pouco instante, a minha mente aqui agora, ela explodiu. Porque o Espírito me mostrou algumas áreas que eu preciso adquirir o conhecimento urgente. E eu vou começar a fazer isso hoje. E eu quero convidar você a, junto comigo, começar a viver a oração em busca da sabedoria, que é exatamente adquirir o conhecimento. Daniel e os seus 3 companheiros deixam para a gente essa lição. Eles oraram, mas eles também agiram em conformidade sobre a guia do Espírito Santo. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto que vamos ler agora, porque ele é o complemento daquela nossa reflexão logo às 8 horas. Veja o que diz. A cuidadosa dedicação dos estudantes hebreus, aqui estamos falando de Daniel e os seus companheiros, sob a orientação divina, foi ricamente recompensada, como fizessem diligente esforço para conseguir o conhecimento. O Senhor lhes deu sabedoria celestial. O Senhor Deus do céu não supre
deficiência resultante de indolência mental e espiritual. Esse texto nos ajuda a entender que houve uma dedicação especial, e deve haver a dedicação por aqueles que desejam adquirir a sabedoria. Essa dedicação é exatamente em busca do conhecimento. E aí não é simplesmente uma busca em qualquer direção. Nós vamos ver daqui a pouco o próximo áudio, eu vou falar exatamente sobre isso. Mas aqui nós temos a orientação de que o nosso esforço, a nossa dedicação, ela traz consigo uma recompensa. Eles fizeram um esforço diligente e Deus olhou esse esforço em busca do conhecimento e derramou sobre eles a sabedoria celeste. Aqui nós vemos que é exatamente o conhecimento adquirido com esforço, e o Senhor então transforma esse conhecimento em sabedoria celestial. Ele supre as deficiências, ele supre aqueles vazios que nós humanamente não conseguimos preencher ou compreender. Agora, aqui tem uma advertência que precisa ser levado muito a sério por você. Deus não supre deficiência resultante da indolência mental e espiritual. O que vem a ser então essa indolência? É exatamente aquele comportamento aonde eu decido ficar paralisado onde estou. Não tenho o desejo de crescer, não tenho o desejo de aprender, não tenho o desejo de honrar a Deus através do amadurecimento das minhas faculdades mentais e espirituais. E aqui é muito interessante nós notarmos que não tem a ver com a idade e nem tampouco com o seu grau de escolaridade, até porque Deus, através do seu Espírito, Ele pode dar sabedoria às pessoas mais simples possíveis, desde que estas realmente tenham o desejo de serem abençoadas com a sabedoria e, é claro, façam a parte que corresponde a cada um de nós na busca do conhecimento. A sabedoria, estamos vendo, não é meramente algo que Deus nos dá porque Ele quer, mas é algo que nós também podemos receber se demonstrarmos o nosso interesse, a nossa iniciativa. Nós olhamos ao longo da Bíblia que até mesmo o processo de salvação tem uma parte que Deus já fez e faz, e tem uma parte que compete ao ser humano. Na aquisição da sabedoria não é diferente também. Você tem uma parte a desempenhar, e essa parte não pode ser feita de qualquer forma, mas precisa de diligência, dedicação e esforço. Eu tenho certeza que você e eu muitas vezes achamos que já sabemos de tudo, que não precisamos aprender mais muita coisa. E infelizmente esse tipo de pensamento atrapalha muito nós adquirirmos ou recebermos a sabedoria divina. Infelizmente, deveria ser que quanto mais velhos nós ficamos, mais sábios deveríamos nos tornar. No entanto, isso não é mais uma verdade absoluta, até porque eu conheço e você também conhece pessoas que já têm uma certa idade, talvez até mais do que você, mas que não têm sabedoria. Então, a idade não está relacionada à sabedoria também. Nós olhamos, inclusive, no livro Vida de Jesus, quando é comentado sobre a infância de Cristo, diz que Cristo buscava o conhecimento e os anjos vinham ensiná-lo, e assim ele crescia em graça e em sabedoria. E veja, ele era apenas um juvenil, apenas uma criança, e já repousava a sabedoria divina sobre ele. Então a sabedoria não está atrelada à idade, não importa qual seja a sua. Se você tiver dedicação, esforço, diligência em adquirir o conhecimento, em permitir que a sua mente seja desenvolvida, Deus pode lhe conceder a sabedoria. Muitas vezes nós olhamos para a nossa própria limitação e falamos assim: mas eu não consigo ler, eu não consigo entender, eu não sei isso, eu não sei aquilo, me dá uma preguiça, me dá uma leseira, me dá sono, eu não consigo me concentrar. Amados,
Pode parar com essa conversinha. Sabe por quê? Porque o texto diz que os homens hebreus, eles tiveram, Daniel, ele teve diligente esforço. Então, se você e eu queremos mudar essa realidade, não vai ser sem esforço, vai ser com diligência, vai ser com persistência, vai ser com determinação, vai ser com garra, vai ser diariamente exercendo o domínio próprio para que as nossas faculdades sejam dominadas pela nossa mente e submetidas à direção do Espírito Santo, para que assim seja mudado o nosso comportamento, mudada a nossa mentalidade e assim consigamos cada vez mais deixar de ser negligentes e sermos o quê? Diligentes. E assim o Senhor vai nos presentear com a sua sabedoria divina. Eu quero fazer uma pergunta para você refletir agora. Em quais áreas você tem sido negligente com o seu desenvolvimento mental e espiritual? Estamos avançando em nosso tema de hoje, o primeiro pilar da sabedoria, que é exatamente o conhecimento. Já falamos um pouquinho sobre a nossa necessidade de termos a iniciativa, a diligência, a persistência, em permitirmos que o Espírito molde tudo aquilo que nós vamos aprendendo. Agora, além da busca dos conhecimentos nas mais variadas fontes do saber, nós também não podemos, de forma alguma, negligenciar a fonte de toda a sabedoria. Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. É infinitamente sábio, justo e bom. Sem Cristo, o mais sábio homem, ficou errado aqui, né? Que já eram os mais sábios. Homens que tenham existido não podem compreender. Podem professar sabedoria, podem gloriar-se em suas realizações, mas o mero conhecimento intelectual, a parte das grandes verdades que se centralizam em Cristo, é como nada. Lembra que na semana passada nós falamos sobre a falsa sabedoria, que é exatamente aquela adquirida simplesmente pelo intelecto humano, no aspecto de conhecer os desdobramentos da vida aqui nesse plano em que nós estamos? Aqui diz que a verdadeira fonte é Deus. E sem Cristo não temos como adquirir a sabedoria. E também, há poucos momentos, se não me falha a memória, foi no nosso segundo momento, diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda essa busca pela sabedoria. Nós, então, agora entendemos que podemos avançar nas mais diversas áreas, mas não podemos negligenciar a área espiritual. Ao mesmo tempo que não podemos somente estudar o espiritual e negligenciar as outras áreas, até porque elas estão relacionadas. Por exemplo, se você decide estudar sobre família, família está relacionada à palavra de Deus, à eternidade. Se você decide estudar sobre o comportamento humano, sobre a mente, sobre o corpo, sobre exercícios, sobre leis, enfim, todos os ramos do saber, eles encontram harmonia com as escrituras sagradas. Mas devemos entender que sem Cristo, todo esse conhecimento não passa de nada. Inclusive, estava estudando esse tema e encontrei um texto que diz exatamente sobre o cuidado que nós devemos ter ao ler certos tipos de literaturas, né, de livros, como, por exemplo, algumas literaturas de ficção científica, alguns livros de histórias que são invenções humanas, onde tem mais entretenimento do que conhecimento, livros sobre monstros, personagens com poderes místicos. O texto diz que Satanás inspirou esses autores e que ele e os seus demônios se colocam ao lado das pessoas quando abrem esses livros para ler. Então vejam como isso é perigoso. Um outro texto que eu li diz que Satanás
ele conhece a sabedoria humana e também teve acesso à sabedoria divina, ou seja, ele viu, ele desfrutou daquilo por um período de tempo que nós não sabemos no céu. O que ele fez? Ele treinou, capacitou os instrumentos humanos que se submetem a ele a adquirir essa sabedoria maligna para que os propósitos de Satanás sejam cumpridos nessa terra para atrapalhar os planos de Deus. É por isso que quando a gente olha os filmes de Hollywood ou de qualquer que seja a produtora ou o país, novelas, séries, entretenimentos, artimanhas, tudo isso, queridos, não é simplesmente criado pela mente humana. Infelizmente, o conhecimento de Satanás está ali investido. E ele faz isso para com que as pessoas se afastem da verdadeira fonte de sabedoria que é Deus. Por isso nós precisamos ter o discernimento espiritual, a tutela do Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós estamos estudando e adquirindo como conhecimento, Cristo seja o centro, para que assim estejamos realmente conectados à verdadeira fonte de sabedoria. Nesse momento, quero que você faça uma reflexão. O que você tem lido? O que você tem assistido? Será que tem em nossas casas, em nosso lar, alguma coisa que seja uma artimanha do inimigo que pode estar absorvendo, consumindo o nosso tempo, a ponto de não buscarmos a verdadeira sabedoria na fonte? Vamos orar sobre isso? Estamos avançando em nossa pesquisa, em nosso estudo sobre os pilares da sabedoria. E hoje estamos vendo que o primeiro pilar é exatamente o conhecimento. Busca, pois, o conhecimento. A palavra de Deus no livro de Provérbios, você vai encontrar... Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui enquanto estou falando com você. Em Provérbios nós vamos encontrar vários textos onde o Senhor nos dá essa orientação para adquirirmos o conhecimento. É impressionante como a sabedoria está associada a este requisito. Já vimos que é uma iniciativa humana junto com a bênção divina sobre o nosso conhecimento adquirido. E agora eu quero fazer uma sugestão para você antes de ler aqui o texto, porque ajuda muito a gente enxergar as coisas. Como é que eu faço os meus estudos? Eu faço o seguinte. Então, de tempos em tempos, eu escolho um tema específico para que eu comece a estudar sobre ele. Nesse ano, eu estou estudando 2 temas em paralelo. Um é sobre a masculinidade, sobre o papel do homem, a história do machismo, como que nós homens funcionamos, qual é a nossa questão cultural, emocional e espiritual que estão associados ao masculino. E também estou estudando sobre a nossa mente através de algumas informações da neurociência para saber como a nossa mente funciona. E aí, queridos, à medida que eu tenho me desdobrado nesses 2 ramos de pesquisa, o Senhor tem me dado discernimento, tem me dado aí um pouco de sabedoria para poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho estudado. Inclusive, o nosso tema, né, dessas quartas-feiras, que fala sobre a sabedoria, é exatamente o desdobramento de um estudo que eu tenho feito sobre a mente, né, na neurociência. Então, você pode escolher um assunto, um tema, e você pode se aprofundar nele. E aí são os mais variados possíveis, né? Tem questão de finanças, economia, investimento, saúde, exercício físico, nós temos relacionamentos, nós temos como que nós nos desenvolvemos, e existem muitos. Então, você escolhe um tema e dedica alguns meses estudando tudo que está relacionado a esse tema.
junto com isso, você vai fazer a associação desses temas que você escolheu na Bíblia. E também você vai fazer a relação deles no espírito de profecia. Você viu como nós estamos fazendo aqui? A Bíblia é a base, o espírito de profecia é a confirmação e o conhecimento adquirido externamente é que vai dando para a gente cada vez mais o conhecimento. Então faça dessa forma. E aí a gente tem na internet hoje muito material disponível, basta você pesquisar. Às vezes a gente perde tanto tempo com rede social ou fazendo outras coisas e deixa de adquirir o conhecimento. E aí, o que acontece quando nós deixamos de adquirir conhecimento? É que nós acabamos atrofiando a nossa mente, nós retardamos o nosso desenvolvimento e o mais grave é exatamente o que eu vou falar no último áudio desta manhã, quando nós não adquirimos conhecimento. Algo muito grave acontece não somente conosco, mas também com aqueles que estão ao nosso redor. Então é a sugestão que eu dou para você, é assim que eu faço. Você pode encontrar uma outra fórmula ou uma outra forma de fazer. Não é uma regra. O importante é que você avance nessa direção. A mais desejável educação é o conhecimento dos mistérios do reino do céu. O que serve ao mundo não vê as grandes coisas de interesse eterno, preparadas para os que abrem o coração à luz celeste. Os que abrem o coração à luz celeste. Aquele que entra nesta senda de conhecimento, olha que coisa interessante. Aquele que entra nesta senda de conhecimento, porém, e persevera em buscar a oculta sabedoria, a esse ensinam os agentes celestes as grandes lições que, mediante a fé em Cristo, o habilitam a ser vitorioso. Nós podemos avançar em todas as áreas, como já disse várias vezes, mas os mistérios dos reinos dos céus são os mais preciosos possíveis e eles trazem luz a todos os outros ensinamentos que nós vamos em busca. Algumas pessoas que não estão preocupadas com a eternidade, elas não conseguem ver beleza nisso. Mas quando nós abrimos o nosso coração a essa luz celeste, o texto diz que agentes celestes, ou seja, os anjos, vêm ao nosso auxílio e nos ensinam grandes lições que nos preparam para sermos vitoriosos diante das jornadas da vida. Vou dizer uma coisa para você sem medo de errar. 90% ou até mais dos erros que você e eu cometemos, dos pecados que nós cometemos, é por falta de conhecimento e por falta de sabedoria. Inclusive, não deu para poder compartilhar com vocês, mas tem um texto aqui no Espírito de Profecia que diz bem assim: o mais importante de todos os conhecimentos que devemos buscar depois do reino dos céus é o conhecimento de nós próprios. Ou seja, saber como nós funcionamos, saber quem somos, as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas aptidões. Quando nós temos esse conhecimento, estamos dando condições do Espírito Santo trabalhar da forma certa e nós nos tornamos vitoriosos. Você pode até discordar do que eu falei, mas se você for sincero, e eu acredito que é, e fizer uma reflexão, você vai ver que os erros que você cometeu ou ainda está cometendo na sua vida estão relacionados à falta de sabedoria e à falta de conhecimento. Talvez seja o momento da gente deixar o Senhor trabalhar e também nós agirmos de forma ativa, vivermos a nossa oração, assim como estamos estudando hoje. Estamos chegando ao final do nosso jejum de hoje e eu desejo que o tema da sabedoria, os pilares da sabedoria, a busca pelo conhecimento, tenha despertado em você o desejo de realmente adquirir conhecimento para que o Senhor lhe conceda a sabedoria. Bom, quero ler esse texto para fazermos nossa reflexão final. Deus não fixa limite para o progresso dos que desejam ser cheios do conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual.
Colossenses 1:9. Mediante a oração, a vigilância, através do crescimento, no conhecimento e na compreensão, eles devem ser colaboradores. Assim, são preparados para trabalhar por outros. É propósito do Salvador que os seres humanos purificados e santificados sejam sua mão ajudadora. Que texto poderoso! Porque aqui traz para a gente o objetivo, um dos objetivos de adquirirmos o conhecimento. Não é simplesmente para nos tornarmos obesos intelectuais ou obesos espirituais. É para sermos a mão ajudadora do Senhor. Todo conhecimento adquirido, todo avanço proporcionado deve ser revertido para trabalhar por outros. Tudo no reino termina no desaguar. Desaguar da nossa vida na vida dos outros. Desaguar daquilo que o Espírito tem nos dado na vida daqueles que estão ao nosso redor ou daqueles que estão longe, mas que podem ser igualmente abençoados. Como, por exemplo, você está sendo abençoado agora através do WhatsApp, ou do Instagram, ou de qualquer outra rede social. Percebe? A mão do Senhor sou eu e é você. À medida que nos colocamos sob a direção do Espírito, em humildade buscamos adquirir o conhecimento para sermos bênçãos, o Senhor vai nos usar proporcional à nossa santificação, à nossa entrega, à nossa dependência e ao nosso conhecimento adquirido. Por isso, eu convido você a entender que aquilo que você vai aprender, a sabedoria que você vai adquirir, vai alcançar aqueles que estão ao seu redor. Se recorda que eu disse que quando não adquirimos conhecimento e sabedoria, aqueles que estão ao nosso redor sofrem? É exatamente por isso. Porque nós não nos tornamos para essas pessoas a mão ajudadora do Senhor. E quando não atingimos esse resultado, a nossa família sofre, nossos vizinhos sofrem, nosso trabalho sofre, a nossa igreja sofre, a sociedade sofre, porque muitas vezes eu e você que somos cristãos não somos sábios, não buscamos essa sabedoria e com isso a maldade, a impiedade, os homens e mulheres que não têm o temor de Deus é que acabam ganhando as maiores projeções e a maior influência sobre a sociedade. Então, antes de você e eu agora olharmos para as redes sociais e reclamar ou falar mal de uma ou de outra pessoa que está dando mau testemunho, lembre-se que você é responsável por aquilo. É isso mesmo, porque se você for aquilo que Deus deseja que você seja, um homem, uma mulher sábia, Ele pode colocar você em um local de vasto alcance para testemunhar em favor da verdade. Então, enquanto nós somos omissos, enquanto nós somos desleixados, enquanto nós somos indiferentes com essa nossa responsabilidade, Satanás está avançando com os instrumentos dele. E nós simplesmente achamos que isso não é para a gente. E aí, todo mundo sofre. Todo mundo sofre quando você e eu não assumimos o nosso papel que nós fomos criados para exercer. Hoje eu quero convocar você, meu querido e minha querida, a assumir o seu papel de protagonista na sabedoria, para que você seja a mão do Senhor aonde você está. E eu vou dizer, não importa onde você esteja ou o que você faça, se você adquirir o conhecimento e se submeter à direção do Espírito na busca pela sabedoria, Ele vai usar exatamente o que você tem e vai colocar você aonde você vai dar um lindo e maravilhoso testemunho e aonde você vai ser a mão do Senhor às pessoas que estiverem ao seu redor. Talvez você não consiga enxergar isso, mas Deus já viu. Deus já viu. E por isso hoje nós apelamos ao seu coração para que você tome essa sábia decisão de seguir esse caminho. Na semana que vem nós vamos estudar outro pilar da sabedoria. Eu quero que você esteja preparado
para tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós vamos agora entregar o nosso jejum, mas como eu sempre digo, não saiamos da presença do Eterno. Que a bondosa mão de Deus continue sobre você, que Cristo Jesus seja o seu modelo a cada instante, o Espírito Santo seja o seu conselheiro da jornada. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Um beijo carinhoso do seu irmão, Wellington Ribeiro.